Hello, titia chegou, minha gente. Bem, houve um conteúdo, eu subi um conteúdo um dia desses, né? Em que eu comentei de um áudio do Vital que eu queria muito trazer para o canal, mas seria complicado porque ele precisaria ser transcrito e eu não dispunha de tempo, né? Para isso. Eis que no mesmo dia, minha querida Rosimara Piqueira, gratidão, já te agradeci, mas agora eu quero agradecer de público, dedicou, né? Muitas horas do seu dia para poder transcrever esse áudio do Vital. É um áudio de 44 minutos, imaginem, né? O trabalho para se transcrever isso. Eu imprimi aqui, simplesmente deu 9 páginas. Mas é um conteúdo absolutamente propício para o momento. Ele já vinha martelando minha mente aí há alguns dias e eu fico muito grata por você, Rose, ter me proporcionado, né, a possibilidade de eu fazer a leitura, porque eu queria fazer a leitura dele. O vídeo eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar amarrado aqui em algum momento. E é interessante, a Rose me chamou a atenção para um detalhe que na época eu não tinha observado. Eu acho. No final do áudio do Vital, a voz dele muda, né? Para a mensagem final que ele traz. Mas vamos lá. Esse texto ele foi publicado um dia antes da eleição, do segundo turno da eleição presidencial. Então essa mensagem na época eu entendi de uma forma, acredito muitos de nós, e hoje eu olho e falo, puxa vida, quantas lições, e ele estava de alguma forma nos preparando. O título é: Você não pagará pelas escolhas dos outros, do dia 1º de outubro de 2022. Um detalhe, nessa época o Vital não tinha nem canal ainda. Ele liberava os áudios, né, para as pessoas, né, que utilizam os áudios dele, utilizavam os áudios dele, né, nas publicações. Então ele encaminhava diretamente para essas pessoas. Vamos lá. Você não pagará pelas escolhas dos outros, dia 1º de outubro de 2022. Bom dia, meus amados. Hoje, mais um sábado, o primeiro sábado de outubro de 2022. Hoje é dia 1º. É um dia muito importante, porque eu sinto as vibrações que pairam sobre o nosso querido Brasil, sobre vocês todos e também sobre a humanidade, porque sabemos que tudo é uma coisa só. O Brasil é o chakra cardíaco do planeta. Obviamente, se o coração do planeta estremece, toda a humanidade sente ou vai sentir, mesmo que seja depois. Então, hoje, nós estamos realmente num ponto muito importante dentro do que está acontecendo, do que já chegou, do que vai vir, dentro da transição planetária, da ascensão das almas. O momento é muito grandioso, que foge de toda a capacidade de consciência ainda dos humanos compreender tudo isso. Nós trazemos aqui mensagens já há quase 10 anos numa sucessiva informação, assim, porque ela segue sempre quase como se fosse uma programação. As coisas vão acontecendo. Algumas coisas a gente fica sabendo, a maioria das coisas não, porque elas acontecem num plano mais elevado. É aqui, apenas o finalzinho do espaço, onde esse som, essa ação chega. Há uma programação para os mundos que é do plano do Criador. A Terra é um grãozinho de areia dessa imensidão da galáxia. Sabendo que tem bilhões de galáxias, bilhões de universos, enfim, como se diz, o infinito. Como compreender o infinito, se não há um fim? Mas vamos deixar para lá, porque isso nós não temos condições ainda de compreender. Vamos compreender o que está aqui, aquilo que nós podemos sentir, podemos ver, podemos mensurar. Quem acompanha essa parte da transição planetária e da ascensão das almas tem um pouquinho de noção do que está acontecendo. Então vamos falar para estas pessoas. Não adianta perder tempo querendo ensinar, querendo dizer coisas para quem não quer ouvir. Como dizia o Cristo, se não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, é perda de tempo. São sementes jogadas nos espinheiros. Vamos jogar as sementinhas onde elas podem germinar e produzir. É por isso, hoje, aqui, eu falo para você que realmente quer ver e quer ouvir. A Terra sempre foi dominada por um grupo escuro que a gente chama dos escuros, porque eles são da não-luz. Eles não têm luz, eles preferiram se vestir de uma carapuça escura. Não querem a luz, não querem ver a luz. São os anjos caídos, que eles são os anjos caídos. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Não querem a luz, não querem ver a luz. São os anjos caídos. Eles eram sim, porque todos são criados na luz, mas eles preferiram experienciar o mundo deles, isolados da luz e, de certa forma,
também eles contribuíram para que o universo possa transmutar certas energias. E é como se diz assim, o caminhão do lixo também é necessário, senão seria um caos. Nós temos agora um final de tempo onde essa escuridão precisa deixar a Terra, porque a Terra está recebendo uma infusão de luz muito grande e não há mais lugar para essa escuridão, porque onde se faz a luz, a escuridão se dissolve automaticamente e o tempo chegou. Como dizia o Cristo, chegará o final de um tempo e tudo será revelado, as revelações das verdades, e que cada um, conhecendo essa verdade, se libertará das cordas que o prendia nesta escuridão, ou pelo menos da ilusão da escuridão. Os mansos e os puros de coração entrarão na nova terra, porque uma nova terra surgirá, onde não mais haverá dor nem sofrimento, que é aquilo que nós colocamos ali no centro dos textos, nos áudios, o fim de um tempo de provas e expiações. Agora nós vamos entrar, a humanidade que ascensionar vai entrar no mundo de regeneração, não haverá mais dor nem sofrimento. É esse mundo que nós queremos e é esse mundo que nós viemos para construir, para poder habitar nele. Obviamente, quem não está pronto não pode entrar neste mundo, porque não está ainda apto, não tem frequência, não há possibilidade. Porque se tudo é energia, tudo é frequência, aquele que não tem a frequência da luz mais elevada vai derreter nesta luz. É como um aparelho elétrico, já coloquei isso tantas vezes. Você liga um aparelho que tem voltagem 110 numa voltagem 220, vai derreter, não tem como. É muita diferença de energia. E agora estamos ali definindo quem vai, quem não vai. E a última encarnação é essa. Prestem atenção nisso. Você só tem esta encarnação para decidir se você vai ascensionar ou se você ainda prefere continuar mais um pouco, porque ainda não está com a energia elevada. Essa decisão é uma decisão de consciência, mas é um pedido da tua própria alma. Não há erro nenhum em continuar no mundo de provas e expiações. É uma necessidade. Só que tem muita gente que poderia fazer o passo agora e não vai fazer. Aí são as suas escolhas conscientes. Se na nova terra não vai haver mal que causa a dor de todos os sofrimentos, se na nova terra não vai haver o mal que causa a dor de todos os sofrimentos aqui na terra, porque a princípio a humanidade que veio para a terra veio experienciar a luz e a sombra, criar na luz e criar na não luz. A dor e o sofrimento é consequência da invasão arconte que veio há 350 mil anos para cá dominar a humanidade. E é esse domínio que precisa terminar. Se você ainda se compraz, ainda defende esses dominadores, você ainda está naquela frequência. Você é, de certa forma, parte disso, porque eles se utilizaram dos encarnados. Os arcontes não encarnam, eles não têm corpo físico, eles não podem reencarnar na Terra. Eles não têm essa permissão. Mas eles têm muito conhecimento. Eles trouxeram tecnologias e conseguiram fazer hibridação de raças através das raças deles e as raças humanas. Claro que eles têm essa tecnologia, eles são anjos caídos, mas eles têm conhecimento, eles eram espíritos muito elevados e eles não perderam essa condição de consciência elevada, de conhecimento, porque eles não vieram para a terceira dimensão fisicamente. É preciso que você compreenda isso. Então, eles construíram um exército de representantes aqui na Terra que fazem o trabalho que eles não podem fazer fisicamente. Nós temos aqui no planeta Terra hoje, pelas estatísticas que nos são informadas, não sou eu quem estou dizendo isso, porque eu não contei, eu não sei contar, eu não sei julgar, eu não sei quem é quem. A gente tem uma ideia sim. A gente tem que enxergar, nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu pelo menos sei disso, porque eu tenho. Se o outro não tem, eu não sei. Eu posso dizer com certeza que tem gente que não tem, porque a gente vê pelas atitudes, pelas ações, que eles estão completamente cegos, dominados. Mas quem consegue ver, sabe quem são. Então hoje uma boa parte do domínio da humanidade está nas mãos deles, mas está começando a ser modificado tudo isso. Isso eles chamam de remoções. As remoções, porque primeiro a limpeza aconteceu no plano etérico astral invisível, fora do mundo material. Quem acompanha os textos e os áudios, algumas coisas eu coloquei. Claro que isso é uma parte, ninguém sabe tudo e ninguém pode saber tudo. E também muita coisa não pode ser informada. Então, o que não é informado, nós também não recebemos. Porque se a gente recebe uma informação como humanos, nós vamos dar com a língua nos dentes.
como se diz, e vamos passar a informação. E não é possível, não é hora ainda, mas aquilo que veio foi dito. A pirâmide começou a limpeza de cima para baixo, no topo. As entidades não físicas, as entidades maiores, os dominadores extrafísicos, e agora, do ano passado para cá, as informações que vinham diziam que a limpeza agora seria na crosta da Terra, nos encarnados. A limpeza está sendo feita no seu quintal. A remoção está acontecendo. O que vai acontecer? As entidades que comandam no mundo, que ainda são da linha dos reptilianos, dos arcontes, vão ser todas removidas. Muitos já foram e foram substituídos por um holograma, um clone, um sósia, enfim, por um alguém lá de máscara, enfim. E muitos continuam fazendo o mesmo papel, porque é um projeto para que não cause confusão. Então as pessoas nem sabem o que está acontecendo e continuam a vidinha tranquila ou não tranquila, mas enfim, continua como se tudo estivesse acontecendo como sempre. Inclusive, alguns dizem, está piorando, porque está cada vez pior. Sim, cada vez mais nós estamos enxergando. Esta é a verdade. Não está piorando. Está muito bem a coisa. Está indo maravilhosamente bem. Tudo dentro do plano divino. Esta é a garantia que nós temos. O que acontece é que nós estamos vendo mais, cada vez mais, cada vez mais. Parece que a coisa está crescendo. Não está. Há 2 semanas atrás, uma mensagem que eu consegui canalizar dizia: até nem escrevi isso porque eu não vou escrever todas as mensagens que vêm, não tem como. Dizia que os representantes das sombras da Terra, que são os encarnados, que são aqueles que ainda estão nos cargos de poderes, que ainda são bastante, não estão mais recebendo informações, nem ordens, nem orientações daqueles que enviavam antes, que eram os chefes. Mesmo invisíveis, eles comandavam, eles tinham o comando. Então, agora sim, a casa vai terminar de cair, como se diz. Agora está muito fácil. É uma questão de tempo, muito pouco tempo. Agora, não me pergunte datas, porque não existem datas. Eu já escrevi uma vez que calendário só existe aqui entre os humanos. Fora disso, não existe calendário, não existe tempo. Mas no nosso tempo linear é um tempo muito curto. E isso é o que vem. Podem ser meses, pode ser um ano, alguns anos. Eu já recebi autorização muitas vezes para colocar aqui que tudo vai acontecer nesta década de 2020 a 2030, mas até 2025 os principais eventos já terão ocorrido. Então vamos ficar na expectativa de quando nós tivermos autorização para sentir, para ver de fato. Quem comanda tudo isso é um plano divino. Não está na mão dos humanos. Engana-se aquele que acha que o seu governante vai salvá-lo. Aquele que comanda tal país vai resolver. Não. Existem sim os representantes dentro dos poderes que são da luz. Há uns 4, 5 anos atrás, diziam que pelo menos lá... Não. Há uns 4, 5 anos atrás, diziam, pelo menos lá em 2018, eu tenho certeza disso, já dizia nas informações que 10% dos detentores de cargos importantes na humanidade já eram seres que trabalhavam para a libertação da Terra, para a luz. Eu acredito que hoje já passa de 20% ou até mais, mas a gente não sabe quem são de fato, a gente supõe pelas ações. O grande problema é sempre o mesmo, cada um vê aquilo que quer ver. Então se você vê um representante teu, que você estima, que vai resolver os teus problemas pessoais, você vai ter vantagem. Se aquele governante assumir, você vai ter alguma vantagem, você vai defender ele, porque ele é o teu interesse. Só que isso é um engano muito grande, porque você precisa olhar para o coletivo. Lembre-se que nós colocamos aqui as mensagens várias vezes. A nova energia, a nova frequência é baseada na cooperação, onde todos são beneficiados, todos ganham. Quando alguns são beneficiados, é o egoísmo da velha Terra, isso está se dissolvendo. Se você optar por esta escolha, você estará fadado ao sofrimento num planeta inferior, porque a Terra não vai oferecer para você as condições de pagar aqui, numa próxima vida, porque não vai ter uma próxima vida para quem não atingir a vibração da nova Terra. Aqueles que desencarnam com a frequência da nova Terra retornarão para a nova Terra. Aqueles que desencarnam sem a frequência, que voltam mais aqui para a Terra, que não voltam aqui mais para a Terra, isto está definido. Vou ler de novo, gente. Aqueles que desencarnam sem a frequência não voltam mais aqui para a Terra. Isso está definido.
É a separação do joio e do trigo, não há outra forma. Eu apenas estou passando aqui mensagens, não estou definindo nada, não sou eu que decido. No texto que eu escrevi na quarta-feira, que não tinha nada a ver com a resposta, vi lá um comentário que dizia que isso não é verdade, que Deus não é justo. Deus é justo sim, aliás, Deus não se mete na vida de ninguém, Ele dá as oportunidades. Cada um faz suas escolhas e assume a responsabilidade das suas escolhas. Esta é a justiça. Injusto seria se Ele se intrometesse. E nós também não devemos nos intrometer nas escolhas dos outros. Cada um vai trazer a sua escolha de acordo com a sua consciência e vai construir sua linha de tempo daqui em diante. Eu diria que esse título de hoje para esse áudio, porque é sempre difícil escolher um título para uma conversa, né? Mas como dizem assim, esse áudio de hoje poderia ser dito que tem essa denominação: você não pagará pelas escolhas dos outros. Agora sim, agora ficou melhor. Esta semana e todos esses dias, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, porque nós estamos aqui e sentimos, isso não tem como não sentir as vibrações. Parece que estavam dando um choque, tudo elétrico. Estava uma energia conflitante tremenda, mas parece que ontem, dia 30 de setembro, dia 29, que já começou um pouco mais, 30, ontem, já deu para sentir que as energias estão se estabilizando. Parece que a nuvem negra começou a se dissipar, mas tem muita gente que ainda treme na preocupação, no medo. Mas você vai acontecer, se vai acontecer. Olha, eu digo que é para elevar a tua frequência e manter essa frequência, só isso. Tu não pode fazer nada, nada. Não é brigando com familiar, com vizinho, com sei lá quem, porque pensam diferente. Nós estamos agora na definição. Sabemos que 1/3 vai ascensionar e 2/3 não. As consciências estão conflitantes porque não tem mais afinidade, mas não precisa brigar por causa disso. Temos que ter compaixão. Se você tem a consciência elevada, vamos supor que você esteja naquele 1/3 que vai ascensionar. Tenha compaixão daquele outro que vai ter que ir embora. Olha o prejuízo dele. Vai ter que trabalhar ainda quantas encarnações, quantos milênios no mundo de dor e sofrimento, de provas e expiações. Nós devemos nos compadecer por essas almas, principalmente aquelas que convencem os outros a seguir o caminho das trevas. Nós sabemos que tem almas aqui no Brasil, encarnadas, que vão para o Sol Central serem dissolvidas, porque são verdadeiros monstros em termos de consciência, de ética e de moral. Mas daí vamos fazer o quê? Vamos ter compaixão por elas. Quantos de vocês trabalham durante o sono? Enquanto dormem as almas de vocês vão lá trabalhar, tentar salvar essas almas. Mas você não vai se lembrar. Desculpa, gente. Você não vai lembrar porque não pode lembrar. Porque você entraria num conflito interno muito grande. Porque na consciência você pensa uma coisa, mas lá fora da consciência do corpo, a tua alma é pura luz e ela quer sim colaborar. Ela quer ajudar, ela quer tentar pelo menos iluminar um pouquinho daquela sombra grande, ainda que tenha o poder, ainda que tenha ao redor de muitas almas. É muito importante o momento que nós vivemos agora. O último texto que eu escrevi em 2021, parece que foi dia 28, 29 de dezembro, 30, não lembro mais, mas foi o último texto do ano passado. O título do texto dizia: 2022 será um ano demarcador. Um ano que vai ser conhecido posteriormente por antes e depois de 2022. Mesmo que você não tenha visto quase nada, muita coisa aconteceu neste ano. E vai acontecer ainda até o final do ano e vai determinar o rumo da humanidade. Mas não é para ver, porque não está na hora. A humanidade ainda não está pronta para ver. Então vai ser tudo suave, tranquilo, vai vir na medida certa. Esta é a linha de tempo que foi mudada em 2010. Já foi falado tantas vezes, a transição planetária foi decidido nesta linha de tempo, desta mudança, que a transição planetária seria o mais suave possível. O Armagedon se foi, não existe mais. Nós estamos dentro desse tempo e as coisas vão fluir. Naquele texto final de 2021 foi dita uma frase lá, eu acho até com letras garrafais, como se diz: em 2022 não entrem em confronto. Se naquele dia, naquela data não se sabia o porquê, eu acho que hoje a maioria sabe. Mantenha a tua energia. O confronto baixa a energia de todos os lados. Por isso os escuros querem o confronto, porque eles conseguem baixar a energia, diminuir a frequência daquele que está na frequência mais elevada. Porque sem a frequência elevada, eles conseguem ainda recuperar um pouco de poder. Eu escrevi, falei
já disse tantas vezes, e existem outras pessoas falando a mesma coisa. Existem até escalas que medem a frequência. Uma pessoa, mesmo que não tenha quase conhecimento, mas está desperta na sua consciência, tem o poder energético de decidir uma mudança qualquer, porque tudo é energia, comparado a mil outros que não estão despertos. E se uma pessoa desperta também tem consciência das coisas, ela pode ter o poder de 10 mil, 50 mil, 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões, 800 milhões, enfim. Um avatar, como foi o Cristo, ele consegue interferir na mudança energética, na elevação energética da humanidade toda. Então, nós não precisamos de muitos, nós temos a energia elevada e isso ninguém pode censurar, ninguém pode tirar, ninguém pode eliminar. Não existe. É a única coisa que eles não podem, é sequestrar nossa consciência. Eu posso escrever um texto em qualquer rede social, uma verdade, e aquele grupinho que não quer que se diga a verdade vai lá e tira. Eles fazem isso. Como disse esses dias um texto, eu não sei quem escreveu, mas vi lá, eles não estão preocupados com as mentiras, eles estão preocupados com a verdade. Por isso eles tiram, por isso eles tentam cercar. E o desespero final, eles não têm mais saída. Escrevi em um texto, não sei quando, a fera está acuada. Se você vai cercar uma fera e você vai acuar ela te salta na cara, ela vai saltar em você. Ela não tem para onde fugir, só através de você. E nós estamos nesse ponto. A fera está acuada. Vamos ter compaixão. Vamos elevar energia e enviar amor, porque tudo que existe é luz. E a luz é amor, é o amor puro e verdadeiro. Tudo que cria é a luz é a informação. Também fiz um áudio, se eu não me engano, ou um texto, porque agora eu não lembro mais quando é uma coisa ou quando é outra. A luz cria, a sombra não consegue criar nada. A sombra destrói a luz, a sombra destrói o que a luz cria. É a única coisa que ela sabe fazer. Aí você quer saber quem é luz, quem é sombra. Olha o que cada um constrói e o que cada um destrói. Claro que a pessoa pode ser ardilosa e saber esconder e enganar bem, mas é difícil. É fácil enxergar quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estará comigo junto ao meu Pai, disse o Cristo. Vou ler de novo, tá, gente? Mas é fácil. É fácil enxergar quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estará comigo junto ao meu Pai, disse o Cristo. Quanta bobagem é dita por aí, né? Quanto medo é colocado nas pessoas. Porque o medo baixa a vibração, a dúvida baixa a vibração. Mas você não vai pagar pela decisão, pela escolha dos outros. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir e é a única forma de entender a justiça divina. As pessoas dizem, mas daí aquele país ou o Brasil escolhe um governante que vai ser um ditador, vai dominar, vai escravizar o seu próprio povo. Sim, porque aquele povo ainda está devendo. Aquele povo está devendo. Aqueles que vão sofrer tinham uma dívida kármica. O que nos consola aqui no Brasil é que em 2016, 2017, por aí, as informações que chegaram diziam que o karma coletivo do Brasil já tinha sido pago. O Brasil tinha um karma coletivo, principalmente em razão da colonização, a destruição da Mata Atlântica, a escravidão dos escravos africanos e também, de certa forma, o extermínio do povo nativo dos indígenas, que no começo foram mortos bastante pelos colonizadores que vieram, principalmente no tempo das capitanias hereditárias, que cada um ganhava um pedaço do Brasil e tinha que desbravar. E desbravavam de todas as formas, inclusive até matando os índios. Também nós temos aqui no Brasil almas encarnadas que fizeram parte de outras revoluções, como a Revolução Francesa, por exemplo. Também o tempo das cruzadas, no tempo do Império Romano. Tinha muitas pessoas que estavam aqui espiando seus maus atos naquela época, que eram os dominadores, que eram os que causaram dor e sofrimento. Então, o karma foi pago. Coletivamente, o Brasil não tem karma coletivo, mas tem ainda as pessoas que precisam passar pela dor e sofrimento, então eles vão escolher o pior. Essa é a coisa. A alma tem a necessidade de escolher algo que ela precisa passar para terminar as suas provas, suas expiações, suas lições. É como aquela pessoa que tem ainda que limpar um karma, tipo, na vida passada ela traiu sua esposa ou seu marido, nesta vida ela escolheu no plano de alma dela vir e passar pelo outro lado, experienciar a dualidade.
Então, ela vai sempre querer ter um parceiro, uma parceira. Se ela estiver sozinha, ela fica desesperada, ela precisa de alguém. Ela busca mais que qualquer outra pessoa um parceiro, uma parceira, dependendo se é masculino ou feminino, e tem um medo horrível de ser traído. É uma pessoa ciumenta ao topo e vai ser traída, porque ela precisa passar por essa experiência. Então ela vai escolher exatamente o parceiro ou a parceira que tem tendência a trair. Então aquela pessoa que tem tendência ainda para pagar algo, sofrer algo, ela vai escolher também um governante que vai causar dor e sofrimento para uma parte da população e ela vai estar entre aquela parte que vai sofrer. Os que não precisam sofrer não vão pagar pelas escolhas dos outros. Se você não precisa, você não vai passar. Lembre-se que eu coloco essa frase tantas e tantas vezes: ninguém passa o que não precisa passar. Esta é a verdadeira justiça, aquela do alto, porque a justiça dos homens é uma vergonha. Vamos falar bem a verdade, porque quem está comandando a justiça dos homens são eles, aqueles escurinhos, aqueles que não têm luz. Eles se adonaram de tudo justamente para fazer o povo sofrer, porque através das injustiças, as dores são mais fortes. Se bem que não cai justiça. A gente sabe disso, mas vamos compartilhar aquilo que a gente enxerga. A gente vê na realidade aqui na carne. Então, mantenha a tua energia em alta. Vamos segurar a luz agora, que o momento é importante. Vamos estabilizar este coração do mundo, este chakra cardíaco, porque o coração é o principal órgão do corpo. Pode faltar qualquer outro, pode falhar qualquer outro. Alguns até são substituídos por outras tecnologias. Mas o coração é importante. Se ele para, se ele deixa de funcionar, todo o corpo entra em colapso. O mundo precisa do Brasil. Por isso, os olhos de quem tem olhos para ver e tem ouvidos para ouvir também, de certa forma, confia no Brasil. Amanhã, nós vamos ter este poder de decisão, cada um no seu poder. O seu poder de decidir por você e também pelos outros. Mas faça aquilo que é justo, porque se você fizer algo que você tem consciência, se você não tem consciência, não tem tanto problema. Mas você sabe, você tem consciência ou você não estaria encarnado agora. É a última encarnação depois de tantos milênios, milhares de encarnações e até essa é a última. Você aprendeu sim, você sabe. Não queira se enganar porque a consciência não se engana. Tu não consegue enganar a tua consciência. Você sabe, se sabe, está indo pelos teus interesses pessoais ou se você está interessado no coletivo. Lembre-se que a nova terra é cooperação. Você não vai para a nova terra se você não for cooperativo. O egoísta trabalha o seu eu inferior, porque o ego é o seu eu inferior. Ele não está elevado o suficiente para ser integrado ao seu eu superior, uma versão superior de alma. É um pedido eu faço aqui. Isso não vai e não quer ter a intenção de puxar algo. Porque não pode falar de política na espiritualidade. Sim, quem diz isso são os trevosos, que não querem que as pessoas mudem o mundo, porque para eles estava muito bom quando o povo estava sendo enganado e iludido, estava ótimo para eles. Aqui eu não quero, pessoalmente, principalmente, não quero que ninguém mude seu voto por causa disso. Mude se você realmente sabe que você precisa fazer o que é certo, se você tem consciência do que você vai fazer, ótimo. Ninguém paga pelo erro do outro, ninguém paga pelas escolhas do outro. Já acabei de falar aqui, nós não temos preocupações com aquilo que os outros precisam fazer ou decidir, porque as ações de cada um volta e se encontra assim mesmo. Mas o que eu quero, e todos nós queremos, é que as pessoas comecem a abrir sua consciência através do esclarecimento. Porque um aluno numa escola, ele precisa que o professor esclareça as matérias. Por que ele vai na escola? Se não precisasse do professor, ele ficaria em casa para aprender sozinho, mas demora muito. Por isso ele vai para a escola, e agora é a última encarnação, não há tempo a perder. Aproveite a oportunidade, abra sua consciência, faça o teu melhor, mas lembre-se da cooperação. Se você quiser ainda olhar para o teu lado pessoal, puxar a brasa para o teu assado, como diz o ditado, tem mundos ali esperando aqueles egoístas. Tem muitos mundinhos ainda esperando aqueles que vão ser exilados da terra. A nova terra também te espera amorosamente, mas é preciso que você esteja na frequência dela e o tempo urge. Então, agora eu encerro essa mensagem dizendo mais uma vez: confia no plano divino. Mantenha a tua luz, mantenha a tua vibração, mantenha a tua frequência.
Não importa se você vai escolher o teu candidato, se ele vai ser eleito, não vai ser eleito. Não importa se você escolher o melhor. Mas se você tem a consciência no bem, na cooperação, daquilo que realmente você vislumbra como melhor. Porque, como eu disse, para isso tem que fechar essa mente interessada de querer ter vantagem pessoal. A tua consciência, o teu coração vai te dar a resposta. E é o momento que você não vai decidir somente o destino do país, você vai decidir também o destino de um planeta, mas principalmente você vai estar decidindo o teu destino. As tuas ações te remetem à linha de tempo da nova Terra ou à linha de tempo fora da Terra. É óbvio que não é apenas uma decisão que vai fazer isso, é o conjunto das decisões, mas a gente sabe que um passo em falso leva a um tombo. Então, não precisa dar 2 passos para cair. O momento é de muita reflexão, de muita responsabilidade, e você é responsável por você mesmo. Se você não acredita que você possa ser responsável para os outros, para o mundo, porque se diz assim, você quer mudar o mundo, você não vai conseguir. Mas se você mudar você, você muda o mundo sim, porque você é parte do mundo. Tudo está nas suas mãos e depois não há retorno, porque uma vez um ato feito, está feito. Não há como poder voltar. Obviamente que há como mudar ao longo dos milênios, mas voltar não. E agora eu vos deixo com as bênçãos do Arcanjo Miguel e de toda a sua falange, que desde o dia 29, o dia que comemoramos, realmente a data, né, que nós instituímos para homenagear esse ser maravilhoso de luz, Arcanjo Miguel, com toda a sua falange arcangélica, estão cercando o Brasil neste momento. Podemos visualizar o mapa do Brasil como se fosse rodeado num abraço de entidades celestiais, todos contornando o desenho do Brasil, e como sempre dizemos, se colocar o Nordeste embaixo e o Oeste do Brasil em cima, nós teremos um coração perfeito, o mapa de um coração. Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, protegido agora pela equipe angélica de Arcanjo Miguel, aquele que tenho dito tantas vezes, alguém como Deus, alguém como Cristo Jesus, uma versão da mônada do próprio Cristo. Um abraço de luz para cada um e boas vibrações para todos vocês. Olha, gente, na época eu ouvi esse áudio. Eu acho que, na verdade, a mente não queria muito, né, aceitar, mas no fundo acho que a alma já sabia tudo que viria depois desse 2 de outubro de 2022. E eu diria para vocês o seguinte: tudo que veio depois de 2 de outubro de 2022, obviamente faz parte do plano divino e está em total alinhamento com os planos individuais. Eu sei que tem muitas coisas que aconteceram e que a gente vê e que mexem muito com a gente, porque a gente enxerga as injustiças. Só que quando você tem uma visão um pouco mais alargada, você entende que ali existe um propósito, existe algo que está sendo trabalhado que a gente não tem condições de entender. E mais, nada disso é em vão. Como não foi em vão todo aquele movimento que aconteceu no país, onde as pessoas, né, iam para frente dos QGs, e eu tenho certeza absoluta que dentro desses QGs existem homens honrados. Lamentavelmente, a gente sabe que existem aqueles que estavam de conluio, mas eu não acredito que sejam. Eu não acredito que seja a maioria e eu não acredito que sejam aqueles que realmente compõem, vamos dizer assim, o corpo maior dessas instituições. Enfim, para mim nada daquilo se perdeu. Todas as vezes que eu vi um vídeo de alguém rezando, do hino sendo cantado, aquelas pessoas, eu só pensava do ponto de vista energético. O que toda aquela demanda, né, de energia, de luz, o que aquilo estava gerando no plano espiritual. E eu tenho cá comigo, na minha singela, vou falar ignorância por falta de conhecimento, que todo aquele, é como se aquela energia toda ela tivesse sido represada e nesse momento ela está sendo utilizada. Mas, o
o que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu olho esse texto e eu digo, o Vital estava nos dizendo, de alguma forma, que a gente atravessaria tempos bastante desafiadores. Mas o que ele dizia, principalmente, é que nenhum de nós pagaria pela escolha dos outros. E continuamos não pagando. Agora, aquilo que nos cabe enquanto ação, aí a gente vai precisar responder. Vocês já me viram falar isso em muitos vídeos aqui neste canal. Você não vai pagar pelas ações dos outros. E não vai. Agora, aquilo que eu lanço enquanto semente, aquilo que eu faço, vai gerar uma ação que vai retornar para mim. Eu vou colher daquilo que eu plantar. Ponto. O tempo todo a gente lida com escolhas. Eu posso escolher ir para o confronto, eu posso escolher estar em paz. É ou não é? O que pesa mais? O que vale mais? Eu bater de frente? Bater de frente para quê? Tá tudo aí. Cada um no seu tempo, cada um conectado vibracionalmente com aquilo que condiz a ele, muitos completamente enfeitiçados, porque não há outro termo, mas eu acredito que esse feitiço em breve também será cortado, para que as pessoas tenham o direito de raciocinar por si. Aí sim elas vão decidir de acordo com aquilo que elas acreditam. Bom, o Vital falou aqui, né, desde o início, né, da questão dos escuros, que eles vieram para cá 350 mil anos e a ideia sempre foi dominar a humanidade. Eles não podiam encarnar os arcontes, mas eles introduziram, né, na raça humana os seus representantes. Falou também da limpeza do plano astral denso, né, do umbral grosso, vamos dizer assim, que essa turminha já está sem comando, ó, há muito tempo, porque esse umbral foi varrido e é por isso que a gente vê eles batendo cabeça. Gente, eu costumo dizer assim, antigamente era tudo muito velado, você não sabia o que estava acontecendo. Hoje está tudo escancarado, é um tremendo pastelão. Você olha e fala, não estou acreditando no amadorismo desse povo. É sério isso aí que eles estão fazendo? É piada, né? Não é piada. Eles estão fazendo porque eles perderam o comando daqueles que os alimentavam intelectualmente, estrategicamente. Então ficam aquelas minhoquinhas se debatendo, o sistema se autodestruindo, as cobras se engolindo e nós assistindo de camarote. Eu confesso a vocês que tem horas que o camarote também cansa. Mas aí você volta e fala, tô no camarote, pelo menos isso. Essa coisa do tempo, como ele fala, não me pergunte datas, não dá para falar de datas, gente, não existe data. Existem janelas, né, mas datas não existem. Agora, veja, tem um dado momento que ele fala, né, que tudo vai acontecer entre 2020 e 2030, mas até 2025 os principais eventos terão ocorrido. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos aí em outubro. Olha só para esse ano, desde janeiro, o que já aconteceu a nível de mundo e a nível de Brasil. Vocês esperavam que acontecesse o que está acontecendo agora? Eu acredito que não. Eu não esperava. Pois é, e está acontecendo. Agora, o que nos é pedido, né, como o Vital aqui discorreu nesse áudio na época, mais uma vez, era que a gente não entrasse em confronto, não alimentasse essa demanda de conflito, de divisão, porque isso é do sistema, é dos escuros. Dividir para dominar. É claro que a coisa se acirrou, houve uma polarização ainda maior, mas esses exercícios são para nós. Eu sempre gosto de falar e relembrar isso. Os exercícios é para quem está no caminho do despertar. Ah, mas fulano está dormindo. Tudo certo, você não está. Faça a parte que te cabe. Eu não preciso me envolver com certas coisas. Eu preciso fazer a parte que me cabe. O plano é divino. Não há absolutamente nada que possa deter um plano divino. Vamos falar aí, dar um exemplo aqui? Né? Quando esse pessoal fica falando um monte de besteira, que acha que
né, esses controladores têm tudo na mão, eles não têm mais nada, eles não têm nem o controle remoto, pode ter o controle, mas não tem a pilha que aperta a bombinha, né, como já foi falado. Veja aí, né, o Trace Atlas, e aí? Quem é que pode controlar isso, independentemente do que ele é? Existe força humana capaz de controlar? Não. Uma tempestade, quando se forma, um vulcão, um terremoto, um maremoto, sei lá, um tornado, alguém pode? Não. Imagine um plano divino. Só que não está largado no mundo, como eu sempre falei. Existe um comando maior e as coisas estão correndo dentro deste plano, né? A nossa alma, o Vital fez um áudio há um tempo atrás que ele falava, esse cansaço que a gente sente é porque a nossa alma sabe exatamente o que vai acontecer. Então fica aquela expectativa, porque você sabe que vai, mas fica aquela coisa, né? Parece que até aquele chove não molha, quando na verdade o mundo está aí pegando fogo. Essa questão de não entrar em conflito, ela tem, no meu entendimento, dois aspectos importantes. Primeiro, nos preservar. E segundo, através da nossa energia, nós preservamos o mundo. Porque a gente não emite essas vibrações que são tão importantes para que eles subsistam, para que as trevas continuem. Então, quando você corta, né, essa produção de energias conflitantes, diminui o bifezão deles. Vocês me viram muitas vezes usar o termo buffet de trevosos, marmitinha, né? Marmitinha de trevoso. Não seja marmitinha de trevoso. E eu sei que são muitos os desafios, né? E a gente acaba muitas vezes enfrentando situações e acaba fornecendo, né, uma colherzinha de arroz lá pro buffet deles. Corta. É só cortar. Sem entrar na culpa, falar, opa, da próxima vez eu vou me manter aqui mais vigilante, né? O Vital voltou a falar aqui de uma coisa que eu já falei também várias vezes. Uma pessoa desperta, ela equivale a milhares não despertos. Dentro da escala de consciência Hawkins, né, Dr. Hawkins, uma pessoa que vibra no amor, uma pessoinha que vibra no amor, que é 500 Hz, que é inclusive a frequência do universo. Você quer criar, co-criar, tua frequência precisa estar em 500 Hz. Uma só neutraliza 750 mil, desculpa gente, é muito número na minha cabeça, neutraliza 750 mil. Meu Deus do céu, que potência. Imagina quem vibra na alegria, que é 540, quem vibra na completude, que é 580, quem vibra na paz, que é 600, quem vibra na clareza, que é 660. Imagine quem vibra em 800, que é a frequência da gratidão. Quantas pessoas não são neutralizadas nas suas energias negativas diante de uma alma que vibra em pura gratidão? O nosso trabalho, gente, ele está cansativo, mas ele é um trabalho relativamente simples diante do que nós estamos vendo. Vamos dizer assim, as grandes operações, quem realizou foram os galácticos, né? Aquela coisa de destruir aquela grade, né, que mantinha a Terra prisioneira, e mesmo esses irmãos que estão na linha de frente dessa grande operação que acontece no mundo inteiro para libertar seres humanos em situações absolutamente terríveis e que lidam, né, já falei também, vamos enviar as nossas vibrações para esses soldados que tiveram que lidar com seres e com situações bastante difíceis, trazendo muitos traumas, né? E trazendo para eles eu acredito que até mesmo um sentimento de descrença, né? Em parte da humanidade. Quando eu acessei certas informações, eu quase desacreditei da humanidade. Até entender que não era a humanidade. Que são algumas criaturas que se dizem humanas, porque o humano, a essência do humano é divina, assim sendo ela é boa. Mas existe aí essa meia dúzia, né, multiplicado por alguma coisa de curvas de rio, que já estão sendo varridos do planeta. E triste, aqueles que serão levados aí para o grande sol central, que nada mais é do que a segunda morte. Desperdiçando, sabe lá Deus, bilhões de anos
de existência, né? Claro, considerando o nosso tempo linear, que só existe aqui na Terra. Mas enfim, cada um presta contas, né? A cada um segundo as suas obras. Então aqui nós tivemos, ele falou também da questão do karma, né? Do Brasil. Esse karma foi... Meu Deus, como é o nome da palavra? Brasil... O karma do Brasil já tinha sido pago, para mim era outra palavra, mas enfim, mas existem os karmas individuais. E é aí que a gente entra nesse título de que ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros. Se eu, lá atrás, impingir a alguém um nível de sofrimento, nessa vidinha não vai ter como escapar não. E aí eu estou conectada numa linha de tempo que me liga a situações e pessoas que vão me levar a experienciar o equilíbrio daquela situação que eu desequilibrei lá atrás. Isso não quer dizer que a gente tenha que se tornar pessoas frias. Não é nada disso. Mas a compaixão precisa ser exercitada justamente aí. Tem muita gente vivendo muitos problemas, lamentavelmente. Independentemente do que fizeram, porque a gente não está aqui para julgar. Mas o que eu quero dizer e o que esse texto diz é: não há nada fora do plano divino. E o melhor que nós pudermos ser, o bem que nós pudermos fazer, que a gente faça sem restrições. Porque essa é a nossa forma de colaborar com o todo. O plano divino, ele é algo assim, a gente ainda tem dificuldade de entender, mas ele é algo muito bem estruturado, executado, para que todas as ações de todas as pessoas, todas as situações a serem equilibradas, se complementem dentro deste plano maior. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. Aqueles que tiverem condições de entender isso, sem dúvida nenhuma, darão um grande salto quântico. O que importa é o nível de consciência alargada no sentido de você estar trabalhando o seu eu superior. Aliás, estar caminhando de volta para o seu eu superior. E não para o inferior, que é o ego. Questões como divisão, concorrência, competição, ambição desregrada, vai ser varrido do planeta. Todo mundo sabe disso. Então, tem pessoas que falam, eu não sei se vou, se não vou. Não. O que você vibra? Você vibra na competição? Você vibra na destruição? Você vibra no ódio, na raiva, na divisão? É só olhar. Você vibra no amor, na compaixão, na luz, na alegria? É simples de saber. E isso serve para que a gente possa, em momentos bastante desafiadores, parar e respirar e falar, peraí, qual é a linha de tempo que eu quero para mim? O que é que eu estou construindo para mim? Porque o que eu construo para mim, eu também lanço para o externo. E eu não vou definitivamente passar por aquilo que eu mesma não trago para o meu campo energético. Eu não vou pagar pela escolha do Zezinho, da Mariazinha, de quem quer que seja. Mas eu preciso ter consciência de que eu preciso dar conta de tudo aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu digo, que eu faço. E eu preciso que esses 4 itens estejam em perfeito alinhamento. Tem até um nome que se dá. Integridade consciencial. Porque não adianta eu pensar uma coisa, fazer outra, dizer outra e sentir outra. Certo, minha gente? Rosimara Piqueira, minha querida, gratidão pelo teu trabalho que me permitiu fazer este vídeo. Deixa eu até falar aqui, a Rose, nós temos uma live aqui, eu e a Rose, porque ela trabalha com registros akáshicos e ela recentemente lançou um livro, Memórias Akáshicas, o livro vivo dos registros akáshicos. Rosimara Piqueira e Mônica Shiroma, que eu tive prazer de conhecer também no dia do lançamento do livro, e elas trazem aqui 21 relatos de atendimentos com os registros akáshicos, e é um livro muito interessante. Aqui está,
né? Para quem quiser, eu sei que tem gente aqui do canal que já fez até trabalhos com a Rose, e interessante para entender a dinâmica, né, deste trabalho realizado com a leitura dos registros acásticos. Todos nós, né, temos acesso a esses registros acásticos, obviamente através de técnicas, alguns até acessam de forma... Meu Deus, a palavra... Qual é a palavra, gente? A pessoa acessa de forma espontânea, né? Mas existem aí grandes profissionais nessa área e a Rosimara Piqueira é uma delas. Minha querida, um beijo para você, gratidão mais uma vez. E aqui está, pessoal, esse conteúdo, 50 minutos já, minha Nossa Senhora. Este conteúdo para reflexão. Você não pagará pelas escolhas de ninguém. Mas esteja ciente daquilo que você emite, porque você vai arcar com as consequências daquilo que você decide, pensa, sente, fala e faz. Tá bom? Meu abraço aqui ao Vital mais uma vez, que há 3 anos atrás nos trouxe essa pérola, né, de conteúdo e mais atual do que nunca nos dias de hoje, para variar. Um abração para você, Vital, e a gente se encontra, gente, num próximo conteúdo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.